Fala, vereadora. Bom dia a todos. Obrigada, presidente. Bom dia, vereadoras, vereadoras. O assunto que me traz hoje aqui é uma preocupação sobre um assunto que eu carrego comigo há muitos anos, a questão do feminismo. Honestamente, eu não gosto do termo feminismo, machismo, não gosto do termo empoderamento. Eu acho tudo muito exagerado, assim. Concorda comigo, né, Julieta? Eu acho tudo muito exagerado. Às vezes é muito pesado a gente tratar disso também, porque já gera antipatia. O termo, mas a construção tem meu apoio. Outro dia me perguntaram assim, Letícia, você é feminista ou não é feminista, afinal? Eu disse, bom, se vocês querem entender que feminismo é igualdade e equilíbrio, contem comigo, eu sou feminista, quando se trata disso, equilíbrio entre homens e mulheres, direitos iguais, etc. Mas eu detesto, não gosto de pensar em coisas radicais. Eu tenho visto nos jornais, num jornal de grande circulação em Curitiba, algumas publicações muito tendencionistas, desfazendo do trabalho que mulheres, durante séculos, têm feito para trazer oportunidade para todas nós. Então, vamos tratar disso. Saiu outro dia, num jornal, um assunto que diz assim, absurdo, Google demite funcionário que discordou de feministas. Título forçado, porque não foi isso que ele fez. O que ele fez foi manifestar uma opinião muito tendencionista mesmo. Olha o que diz o funcionário da Google. Ele diz que a diferença de salários entre homens e mulheres não pode ser explicado somente por machismo, mas também por diferenças de escolhas entre homens e mulheres costumam fazer. Aí eu li adiante, dizia assim, homens em geral tendem a aceitar trabalhos mais estressantes e com um nível maior de risco. Será? Não é verdade? Aqui os vereadores estão me acenando que não concordam com isso. Isso é uma opinião tendencionista, porque eu aqui, por exemplo, como política, eu também estou assumindo um papel de risco estressante, como os vereadores homens, não é verdade, José? E todos estamos assumindo um papel de risco. Como então, professoras, enfermeiras. Como professoras, enfermeiras, médicas, etc. Então, essas opiniões desconstroem um trabalho de anos, de século. E isso não é uma coisa bacana, porque são formadores de opinião. Os novos que vêm caminhando por essa estrada de conquistas, etc., vão acabar se influenciando por uma coisa negativa. Pior, ontem, quando publica o mesmo jornal, um artigo, e daí assinado por uma mulher, o que me causa uma grande preocupação e angústia, e que ela diz assim, que o discurso feminista tem ganhado muita força nas universidades. Recentemente, a coisa tem sido muito discutida nas universidades e que as meninas são atraídas por esse feminismo e que, de certa forma, elas são iludidas com o falso pretexto de que vivem em um ambiente machista. Qual é a minha preocupação aqui? Ela desconstrói nesse texto, senhoras e senhores, uma questão, por exemplo, ela fala sobre o direito do voto, que a história não está bem contada, que as mulheres não conquistaram essa questão do voto. Senhores, é uma questão de estudar aqui. Vamos lembrar das conquistas pós-Revolução Industrial, século XIX, Reino Unido, as sufragistas. Quer dizer, quem escreve um artigo com esta responsabilidade, que vai formar opinião, tem que estudar mais. É um conselho que eu dou. Porque, afinal de contas, muitas pessoas vão ler, e muitas pessoas que efetivamente desconhecem o tema e o assunto. A gente tem uma preocupação enorme, porque, antemão, eu como mãe de um homem muito bem formado, sempre me preocupei em mostrar o equilíbrio e com clareza o que é efetivamente construir uma família equilibrada, com direitos iguais, etc. Mas eu quero lembrar que o feminismo, se é esse o termo que querem usar, é um movimento social político. Não é uma obrigação de ninguém. Essa é uma escolha que as pessoas podem fazer por si. Quer dizer, nós podemos escolher nossas profissões, enfim. E daí isso me remete, senhores, me remete também à questão de gênero. E daí aqui, muito especialmente, a bancada evangélica. Quando nós colocamos as coisas, senhores, sem nenhuma tendência preconceituosa, pré-julgando, a gente
acaba nublando os nossos horizontes, que são os nossos futuros. Então, a gente tem que desconstruir a ideia que gênero é sexo, porque não é. Quando a gente fala em gênero, e quando a gente fala em gênero nas escolas, a gente está abordando, na verdade, uma questão de educação. Nós não estamos falando em ideologia. O que a gente quer fazer é desconstruir comportamentos estereotipados, onde o homem domina e a mulher é submissa. É isso que nós queremos desconstruir. A gente não está falando em sexo quando fala em gênero. A gente quer um equilíbrio, a gente quer que nossos filhos tenham um momento de percepção de que eles podem, de maneira igual, tratar as suas escolhas. Se uma mulher faz a sua escolha de cuidar de sua casa, de seus filhos, ela ainda assim pode ser feminista. Ela não é obrigada a ser empresária, absolutamente. Se a escolha dela é ser empresária, política e se dedicar a isso, a opção é dela, mas este aprendizado tem que acontecer na infância. Porque se ela não tiver a percepção, desde criança, que ela pode sim ter o direito de fazer as suas escolhas, ela sempre será submissa a um modelo que ainda carregamos na sociedade como um modelo dominador dos homens sobre as mulheres, infelizmente. Eu sou uma médica muito bem-sucedida, uma mãe muito feliz e muito bem-sucedida. Eu tenho muita experiência nessa área, porque sou ginecologista e atendo mulheres a minha vida inteira, são 33 anos de carreira, acompanhando a história de muitas mulheres. E tenho no meu entendimento que essa construção não pode ser, a partir do momento de uma opinião de um jornal, de uma pessoa que precisa ler mais, estudar mais, desconstruída. É um movimento político. Não se trata aqui de obrigação de ninguém. E, para concluir, eu quero dizer que, para mim, o feminismo é uma luta por oportunidades iguais entre homens e mulheres, e que visa, gente, remover qualquer dificuldade que atrapalhe os avanços na educação e no mercado do trabalho. O feminismo deve encorajar as escolhas e ser aberto às decisões individuais. Muito grata por terem me ouvido, muito grata por serem meus companheiros de Câmara, porque aqui, senhores, somos formadores de opinião e precisamos efetivamente abrir a nossa cabeça e desfazer os nossos preconceitos.